Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers, sempre contando histórias da distribuição automotiva, da indústria automobilística brasileira e do mundo. Vocês sabem que eu sempre trago um convidado especial aqui e hoje não poderia ser diferente. Mas antes da gente começar, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, aquela história toda. A gente precisa que você pegue ali e mande para o maior número de pessoas possível, por favor, tá bom? E nós vamos começar nosso The Dealers hoje aqui com uma pessoa que nasceu e cresceu no ramo de usados, trabalhando em concessionárias, mas na operação de usados, que muitas vezes até os titulares ficam meio afastados dessa operação e tudo mais, porque começaram a pegar gosto de uns 20 anos para cá, tá? Mas ele vai dar uma visão dele que é muito legal, porque literalmente ele nasceu nesse ramo, e eu estou aqui com o Leandro Caruso, de Sorocaba, trabalha no Grupo Carreira hoje. Leandro, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz com a presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né? Ainda mais com esse programa que eu não perco um. Eu nunca pensei em participar, mas eu estou realmente muito honrado de estar aqui hoje. Legal, muito obrigado. E conta para mim, você começou ajudando teu pai numa loja de carro. Quantos anos você tinha? 14 anos, né? Ele já trabalhava ou tinha uma parceria numa outra loja de carros, de um amigo, e eu sempre acompanhei meu pai para baixo e para cima. Lá em Sorocaba? Em Sorocaba. Né? A gente era de São Paulo, e esse amigo dele era de São Paulo, foi para Sorocaba, abriu uma loja de carros e falou, vem para cá que tá dando certo. Ah, tá, então você nasceu em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né, de São Bernardo, para ser mais exato. E aí a gente foi, ele começou, né, a ter um carrinho ou outro, aquela coisa que tinha antigamente. Tem algumas às vezes hoje ainda. E eu sempre ajudando ele e tal, comprar carro, em de domingo de manhã, vamos, compra, leva, dá aquele tapa, deixa o carro bonito, vende. Até que ele abriu a loja dele, né, e eu fui, como mais um sócio, e eu fui lá como faz tudo. Né? Então, eu lavava, polia, limpava a loja, atendia cliente, a loja só tinha eu de funcionário, era ele, o sócio e eu. Né? Então, a gente ficou lá, o período que ele ficou com a loja, foi em torno de uns 2 anos, mais ou menos, até que ele falou, não dá mais, né? Tá se tornando inviável e tal. Falei, tá bom. Aí, eu fui trabalhar na loja daquele amigo. Ah, que legal. Você sabe, só interrompendo você um pouquinho, me lembrei de uma coisa aqui interessante agora. Um amigo do meu pai falava para mim sempre isso. Ele me chamava de caporalzinho. Né? Caporalzinho quer aprender sobre carro e tudo mais? Começa a alisar. Né? Então eu vou te dar uns carros para você alisar aqui. Então eu tinha que ficar lavando o carro e polindo o carro. Lavando o carro e polindo o carro. Porque só você vai entender do carro. É isso aí. Eu gosto bastante de carro antigo. Eu faço questão quando lavar, eu que lavo. Né? Então, assim, normalmente nem lava porque não sai muito, é só passar um pano e é realmente ali que você conhece todos os defeitinhos dele, as coisas que precisa fazer. Aí, eu fui trabalhar nessa loja, passei lá um período, acho que em torno de uns 2 anos também. Fui convidado pela loja do lado, tive uma oferta, pulei o muro, fiquei lá na loja do lado mais uns 2 anos, até que eu tive o convite da concessionária de Sorocaba, né? Que naquela época a gente ia na concessionária comprar carro, né, e lá via aquele, eu vendo se eu vendo tanto, aquele eu vendo tanto, esse aqui eu não vendo, esse aqui eu vou vender para cliente. E eu fazia isso. Né, e era Automec? Era Automec. Santiago? Muito bom. E o Rafael? E o Rafael. Já estava lá o Rafael estava começando. Eu peguei o Rafael começando. Rafael, vou trazer você aqui, tá? Vai ser divertido. E ele até foi o convite partiu do próprio Rafael. Eu não sabia quem era o Rafael, na verdade o avaliador na época sentava numa mesa e o Rafael do lado dele. A gente tratava aqui com o avaliador e sempre tinha o Rafael ali, sempre com um monte de papel, assinando, sempre sério ali, bom dia e tal. E um dia ele quis conhecer, né, me conhecer, perguntou as coisas e tal, e aí ele falou, quanto você ganha? Aí ele falou, você quer trabalhar na concessionária? Era o sonho, né? Brilhou o olho? Brilhou o olho. Eu falei, quero. Ele falou, então tá, não sei o que, vem que você vai ser ajudante dele. Aí eu comecei lá em 2004, 2005, eu comecei como ajudante do avaliador.
né? A gente, na época que a Automec tinha acabado de fazer um prédio muito grande de seminovos, né? Era referência na cidade, na região, e logo eu passei a avaliador, né? Eu avaliava, eu via o carro, não dava o preço, né? Eu via o carro, corria pro avaliador, o carro é assim, no papelzinho. Mas você antes estava do outro lado, você comprava da concessionária. Comprava da concessionária. Então, eu vou citar um exemplo aqui para você fazer uma reflexão. O meu sogro comprava carro do meu pai. Meu pai era diretor de um grupo de concessionárias e ele comprava meu sogro de uma concessionária específica ali na Barra Funda. E ele falava assim, olha, aquele gerente lá sempre deu o resultado que teu pai pediu. Mas o apartamento na Riviera de São Lourenço fui eu que dei para ele. Aconteceu bastante. Então, como é que funcionava isso? Como é que você vê isso? Depois a gente vai chegar nos dias de hoje. Porque nunca acaba, né? Mas evolui, muda. Né? E na época eu apenas olhava o carro, que foi justamente para eles vendo eu trabalhar para as outras lojas se interessaram, porque eu era bem detalhista. Desde criança, acompanhando meu pai de novo, ele sempre gostou de carro antigo. E carro antigo é sempre um detalhinho ou outro que muda, e ele brincava comigo, que ano que é esse carro? Aí eu ia olhar o carro. Né? Então, por exemplo, você pega do Chevrolet 49 até a década de 70, todo ano ele muda alguma coisa. Ou um para-choque, uma lanterna. Então, sempre tem um detalhe. E pelo detalhe você sabe o ano do carro. Então, assim, a gente brincava e eu fiquei detalhista. Aí, até hoje, eu tô parado no farol, olho um carro e falo, nossa, que carro bonito, né? Sem retoque e tal. Nossa, que carro feio, carro mal pintado. Você sabe que eu tenho a mesma coisa em relação à Fusca, né? Então, eu bato o olho no Fusca, eu sei exatamente o ano, a cor que saiu, a motorização e tal. Fui criado com Fusca, né, a vida inteira, comprei já uns 20. E bate o olho e já vejo, trocou o para-choque. Então, esse aqui é anos 70. Trocou não sei o quê. No Fuscão, por exemplo, no 1500, 72, 73, o 73 não tinha ainda o respiro lateral, o 74 passou a ter. Essa cor é o ocre não tinha naquele ano, começou a ter tal ano. Então, você fica com o negócio... Não é engraçado isso? E até hoje, a vida inteira. Mas imagina que já se passaram 50 anos. E eu continuo olhando os carros na rua, tem menos Fusca na rua hoje, mas eu continuo olhando o carro na rua e falo assim, nossa, isso aqui é tal, olha como é que tá. Tá original, não tá? Eu sou assim com o Opala. A linha Chevrolet, principalmente o Opala, que foi o carro que eu mais tive em casa, meu pai. Meu pai tem até hoje, inclusive. E você sabe que as faixas de carro antigo, isso é muito legal, os preços dos carros antigos, eles valorizam de acordo com a década. Como assim? Quem tem mais poder aquisitivo hoje, tem vínculo emocional com a década tal de 30 anos atrás, está pagando mais naqueles carros que os carros anteriores. Sim. E assim vai mudando. Né? Isso é muito interessante. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Né? Então, meu vínculo é com o Fusca, por exemplo. Apesar que eu, na década de 70, andei muito de Opala 250S. Né? Que era apaixonado, o carro mais rápido do Brasil, etc. Ganhava do quadrijet porque era mais leve. Então, assim... cada fase, né, tem um vínculo bem claro e o mercado valoriza com aquela década onde tem mais gente para poder comprar. A gente gosta de carro contemporâneo, a gente que ficou velho, né? Eu gosto dos carros, dos mesmos carros que eu gostava antigamente, eu que fiquei velho. Exato. Né? Então, eu sempre sendo detalhista, eu fui convidado, então eu avaliava o carro, né? Que na época o avaliador falava assim, eu não entendo de carro, eu entendo de fazer negócio. E ele era muito bom nisso, inclusive. E aí ele mandava, Leandro, tem um carro diferente aqui. Às vezes até era a loja dele, né, o 0 km, eu subia para ver para ele, o radinho não parava o dia inteiro. Naquela época a gente vendia muito, né? E aí eu fui me aprimorando, fui, né, agregando mais funções, né? E aí de auxiliar, passei avaliador. Né? Aí eu comecei, depois de um tempo, a repassar os carros também, junto com ele, né? E como é que era? Naquela época era pacote, só se vendia em pacote, né? E assim, eu repassava e só que eu no caso, vendi esse carro X pro fulano Y, portanto, acerta lá. Acerta lá. Né? Ele era o banco, vamos dizer assim, né? O financeiro.
né? Mas tem uma época que o concessionário, sempre que precisava de dinheiro, teve várias fases, né? A indústria automotiva do Brasil, da distribuição, onde ganhava mais dinheiro ou menos dinheiro, mas sempre que precisava de dinheiro, assim, escolhe 5, eu preciso de 5 milhões de pagar a conta hoje, escolhe aí 10 carros usados, vê um ED. Era mais ou menos isso que acontecia muitas vezes, né? Lá nunca aconteceu isso, sempre foi bem capitalizado, então assim, era mesmo para sair do estoque, né? Fazer girar, na época o mercado muito aquecido, né? Se vendia o triplo que vende hoje uma concessionária, e a gente precisava pôr carro para fora, né? Justamente o que não valia a pena, né? Ou ficava muito caro para arrumar, a manutenção da concessionária sempre foi mais cara. Então a gente saía desses carros, mas assim, logo eu comecei a fazer outras funções que eu não queria mais repassar carro, não queria mais avaliar, não queria, né? Eu sempre gostei de carro, mas eu comecei a me interessar mais pela negociação, pelo financiamento e tal, e eu fui promovido a supervisor de vendas, né? Aí eu continuava avaliando, né? Mas aí eu já cuidava das vendas do varejo, né? Na época, aquele monte de folha, cada banco tinha várias tabelas, vários bancos, não tinha nada no computador. A ficha ainda era por fax. E a Chevrolet foi a primeira a implantar o F&I. Você chegou a ter um gerente de negócios que a GM mandou lá para treinar, essas coisas? Você viu isso? Não, eu não vivi. Mas já tinha um F&I então? Já tinha um F&I que só passava a ficha, né? Então, aí a negociação... Mas quem definia qual era a taxa? Era na mesa, na negociação. Eu tinha um monte de tabela, ele quer uma parcela menor. R2, R3, R4, como é que você fazia? Tinha até 23. E aí eu continuei, né, a fazer o meu trabalho, até ser promovido novamente para gerente numa loja nova, numa outra filial. E aí fui me desenvolvendo, aí voltei foi em Itu, voltei para Sorocaba, mas como supervisor da maior loja, né? Eu era supervisor, né? Era auxiliar do gerente na época, que hoje é o diretor de lá. E sempre me interessando pelas coisas, sempre fui muito curioso, né? Então, por exemplo, eu entrava numa oficina, eu queria ver. Eu entrava numa funilaria, eu queria ver como funcionava. Até hoje, eu vejo alguma coisa, eu procuro na internet. Como que é isso? Sou curioso, né? E eu tenho essa curiosidade de conhecer as coisas e sempre de melhorar, né? Como eu posso melhorar isso? E aí a gente abriu uma outra filial em Sorocaba mesmo, e tinha, só que não era só Chevrolet, era Suzuki também. E aí o Rafael falou, viu, vai para Suzuki. Eu falei, mas nunca vi uma moto. Aprende. Aí foi uma virada de chave, vou trocar meus lojistas de carro por lojista de moto, né? Vou pegar as informações com eles e tal. Na época eu tinha uma equipe muito boa, que conhecia bastante de moto, que já era antiga ali. Fiquei muito próximo deles para aprender ali a negociação também. E fiquei lá um tempo, até virar o gerente da concessionária, da GM, né? Que era o meu foco, né? Era o meu alvo. E fiquei lá de gerente dessa unidade. Eu era muito novo na época, nisso a gente está falando que eu estava com 21 anos. 21 anos? 21 anos, com um belo salário, um belo carro. Já estava com a vida ganha. Achava que estava com a vida ganha. É sempre assim. Né? Então, estava sempre querendo me aprimorar, mas né, naquela época, hoje com o conhecimento, com a carga que a gente tem, a gente acaba assim, lembrando que poderia ser melhor, né? Poderia ter dado mais foco nisso, mais foco naquilo. E aí, da Automec, em 2008, eu tive um convite para a Brunhese, que inclusive a loja era praticamente do lado. Né? Eu tinha muitos amigos que trabalhavam lá. Falou, vem para cá, tem uma vaga aqui e vai encaixar. Você foi trabalhar com o Luiz Reze. Trabalhar com o Luiz. Um parênteses, porque ele sempre fala que eu falo mal dele aqui, e agora eu vou elogiar, né? Porque o Luiz, além de ser uma pessoa querida, amiga, meu irmão, né, é um grande empresário. Viu, Luiz? Elogiei pela primeira vez, elogiei você aqui. Quem sabe agora você vem, tá bom? Obrigado. Realmente é. E aí fui trabalhar com o Luiz em 2008,
Ele estava começando na Hyundai ainda, né? Não tinha aquele prédio bonito, não tinha nada, os carros ficavam meio juntinhos ali uns dos outros, do ladinho da Volks. E ali fiquei muito pouco tempo, acho que foi em torno de 6 ou 7 meses, e veio a crise de 2008, né? Na época eu até elogiei ele, porque ele teve uma postura muito, muito legal com os funcionários e tal, chamou todos, falou, gente, ó, não vou mandar ninguém embora, mas apertem os cintos que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, né, eu sempre comissionado, o salário já deu aquela minguada. A comissão foi para zero, quase. Foi. E eu tinha um amigo, que também ele não é do ramo de carro, mas eu conheci através do meio, que tinha uma sucata. Se não era a maior empresa de sucata de Sorocaba, era uma das maiores. E aí, a gente conversando tudo, eu falei, então, ele falou, eu tô bombando. Eu tô precisando de alguém. Ele já, uma pessoa bem, bem rígida, né? Desconfiado de tudo, e mexia com dinheiro em espécie, porque tinha que pagar, né? Sucateiro e tal. Ele falou, vem trabalhar comigo, preciso de um cara de confiança. Aí eu falei, vou. Né? Vou trabalhar de segunda até sexta, até meio-dia. Final de semana ganho, não trabalho mais de sábado e domingo, tá tudo certo. E fui trabalhar com sucata, né? Não sucata propriamente dita, eu era o faz tudo, né? Naquela época já não existia office boy, mas fazia negociação com o banco, falava com o gerente de banco, falava com comprador de sucata, vendedor de sucata, levava dinheiro para um, levava dinheiro para outro. E assim ficou até um certo tempo, quando começou a cair também. E lá eu fiquei mais 2 anos, né, nessa empresa, né, e nisso o mercado automotivo voltou, né, a subir, e uma pessoa que trabalha no ramo até hoje, ele está numa concessionária de Sorocaba, ele me ligou numa sexta-tarde, falou, onde você está? Eu falei, eu estou na minha casa, né, sexta-tarde. Ele falou, quer voltar pro ramo? Eu falei, quero. Falou, vai na Kia, na concessionária Kia, de Sorocaba, porque eu fechei... É o bicudo. Não, na época já era Canorte. Ah, já era Canorte? Já era do Paulo Burti. E ele falou, eu fechei, eles me chamaram para trabalhar, eu fechei com eles, mas eu desisti. E assim, eu arrumei um compromisso de pôr alguém lá que eu confio. Olha que legal. Eu tenho um compromisso lá de pôr alguém, né? Eu falei, eu não vou vir. Na época, a gerente, a Débora, ficou muito decepcionada com ele. Ele falou, poxa, né, você fechou comigo, você apertou minha mão, tá? Ele falou, eu vou pôr uma pessoa aí que vai fazer o mesmo trabalho. Eu fui lá, fiz uma entrevista com ela, saí contratado. Comecei na segunda. Aí eu voltei pro ramo. Aí voltou o telefone tocar sem parar, né? E lá eu tive, né? Eu fui como supervisor de usados. A Débora é uma pessoa já de São Paulo, já com uma mentalidade totalmente diferente, né? E ela se reportava o Leandro Bertoni, que hoje está no grupo Primark, e ele com uma cabeça totalmente também diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, e nisso veio a internet. Então, porque tem 2 fases, né? Vamos pegar 3 fases. Começo do celular, depois o mercado de veículos, né? Todo mundo começou a usar Nextel, né? Porque o radinho era muito mais rápido, mais prático, etc. E depois veio a internet. E eu não vou dizer para você, veio a internet, mas só depois veio o WhatsApp. Né? É mais ou menos isso? Sim. Aí eu comecei, ele me ensinou, né? Falou, viu, aqui que é o foco. Esquece a porta vai vir de qualquer jeito, mas você tem que chamar o pessoal aqui. A porta vai entrar. Eu preciso desse cliente aqui da internet. Que é o que ele já usava em São Paulo e já tinha resultado, né? Na época a Canorte era irmã da Rumo Norte, né? Do Paulo Burti. Do Paulo. E então ele nada mais certo de fazer a mesma estratégia nas duas. Tudo bem que era uma marca diferente, mas o usado é sempre igual. E aí eu aprendi com ele, né? A posicionar, a preço, a foto, a tudo. Né? Você considera que assim, olha, uma das funções mais complicadas numa concessionária é o gerente de usados? Porque um gerente de usados tem que saber comprar
e saber vender. Tem que saber, muitas vezes, tecnicamente sobre o carro. Né? E hoje é muito mais difícil, porque tem muita marca, muito modelo do carro. 4 Power Trains diferentes, tem um monte de coisa. Depois, ele tem que saber de gestão de pessoas. Porque ele tem uma equipe lá debaixo dele que tem que cuidar. Depois, ele tem que saber de marketing digital. Né? Aí, ele tem que entender da parte dos canais que ele tem de vendas, então, varejo, repasse. Não é muita coisa, porque se você pegar as outras áreas, não tem um nível de complexidade tão grande. Ou tem? Não tem. E nunca nenhuma outra área teve esse nível. Hoje piorou com esse monte de marca. Mas desde sempre já existiam outras marcas, porque o gerente de zero ele precisa saber do seu produto. E o de usado? Tem não só daquela marca, tem da marca A, B, C, D. Versões, modelos, anos, cores que vendem, cores que não vendem. Estado do carro diferente. Estado, que então, nunca aí, um carro usado é igual. Estado aí tem algumas variações, porque você tem que entender estrutura e mecânica. São duas coisas distintas. Né? Exatamente. E aí? Então, é realmente uma função que quem não se procura a sempre estar se aprimorando, fica para trás. Como eu já vi vários ficarem. Né? Eu já vi vários gerentes maravilhosos de antigamente que ficaram para trás. É engraçado, porque eu comparo gerentes usados como dono de loja. Só que o dono de loja não tem uma variável que é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Que ele não capta na troca do zero, o dono de uma loja. Né? E o gerente usados tem que ficar ainda dialogando ou discutindo com o gerente de novos, né, muitas vezes para pagar mais ou menos naquele carro, etc. Então, às vezes, ele fica... É mais fácil a captação? Mas, ao mesmo tempo, a precificação é muito mais difícil. Né? Porque senão eu vou estar matando o carro zero. Né? Porque, assim, a porta de entrada é o carro zero. Isso. Se ele não comprar, não vende o zero e ele não vende. Então, assim, só que se ele comprar tudo a qualquer custo, ele vai ter prejuízo, ele vai ficar com o estoque inchado. Então, realmente, ele tem que ser a dança do prato, né? Ele tem que estar aqui sempre equilibrando todos os pratos, né? A venda do zero, eu preciso ajudar. Tem hora que ele vai ter que engolir alguma coisa que ele não queria, no preço que ele queria, né? Vai ter outra hora que ele vai ser ajudado também. Então, assim, justamente ele precisa ter o maior jogo de cintura da concessionária. E é complicado. E às vezes, quem está acima, às vezes não entende. Não. Não é verdade? Não. Porque, por exemplo, às vezes o mercado muda. Que acontece várias vezes no Brasil. O preço despenca, por exemplo. Você não vai conseguir mais realizar lucro naquele carro, por mais que você guarde ele. Já despencou. Você pode esperar mais uns 5 anos para ver se o mercado muda, 2 anos. Não é o caso, né? Você não vai fazer isso. Então, a atitude mais lógica seria liquidar aquele estoque o mais rápido possível, sair recomprando lá embaixo para formar um novo estoque. Não sei se você concorda com isso. Mas seria isso. Mas vai falar para o dono da concessionária que ele vai perder 1, 2 milhões aqui nesse estoque que ele tem hoje. Então, para poder ganhar lá na frente. Aí depende do dono da concessionária. Hoje eu tenho uma sorte, né? Meu patrão é uma pessoa ímpar e ele entende. Ele fala, faz o seu trabalho. Mas entendeu? Como é que na hora de assinar o prejuízo é duro, dói. Dói, mas é melhor um fim triste que uma tristeza sem fim. Exato, boa essa, hein? Vou anotar essa frase. Entendeu? Então, mas muito gerente prefere fazer o jogo e deixar lá o estoque. Aí a cobrança vai ser estoque de 90, 120, 180 dias, vai ficar no carro, mas ele segura lá, porque tá lá, não deu prejuízo. Que para mim é muito pior. É muito pior. Ele está adiando o problema. Por quê? Para sair desse carro com 200 dias, ele vai pegar um outro superfaturado. Ou pegar um carro ruim. De qualquer forma. Ele vai fazer um negócio ruim. Vai fazer um negócio ruim. Ele não resolveu o problema dele, ele trocou o problema. Exato. Aí, isso é do ser humano. Ele sabe que ele pagou errado naquele carro, ele sabe que não vale, só que ele não vai vender o carro com prejuízo, um carro que acabou de entrar. E aí ele vai pedir caro no carro. E vai segurar. E vai segurar. Daqui a pouco aquele carro que ele pegou na troca está com 200 dias. E o que ele vai fazer para resolver? Repetir a mesma coisa. E até pegar um lixo pegar uma sucata e vender ela sem perder. E fala, olha, não perdi.
Aí você fala, não, como você não perdeu? Você está rodando 1 ano com o dinheiro sem ganhar nada. Isso é não perder? Em vez de você resolver o problema lá na frente, você perdeu 5, 10 mil reais, pegou essa sequência de trocas saudáveis, ganhou dinheiro em todas, quanto você ganhou no final dessa conta? Então, hoje o meu titular ele tem a plena certeza que esse é o melhor negócio. E lembrando também que quando você guarda carro, o capital empregado no departamento de veículos usados ele é limitado. Se ele tem 100 milhões, 200 milhões, não importa. Vai chegar uma hora com 201 milhões ele vai parar. Você tem que vender carro, pô. Né? Então, assim, é melhor você resolver antes que você resolver quanto dá, antes que você precisa resolver. Porque quando você precisa executar, com certeza vai ser diferente, vai ser mais dolorido. Então, assim, resolva. Eu sou totalmente contra carro velho de estoque. Mas ele é bom, mas a KM é baixa, mas não tem explicação. Se ele está há 200 dias aí, ele tem que ir embora, de alguma forma. Né? Então, eu sou totalmente a favor disso. Muito bom. E aí, voltando, eu passei esse tempo na Kia, né, na Canorte, fazendo lá o trabalho com os seminovos, aprendendo não só um mercado novo, né, porque eu estava fora, mas com a introdução da internet e também uma marca nova, né, porque a Kia já trazia umas trocas diferentes do que eu estava acostumado 2 anos atrás de Volkswagen e GM. E fiquei lá também, sempre executando o meu trabalho, até que, e sempre atendendo o lojista, tudo, e o meu antigo diretor, que hoje é meu diretor novamente, o Rogério, ele me ligou. Leandro, posso passar e conversar com você? Pode, hoje. Uma hora. E a gente conversou, ele falou, tô a fim de abrir uma loja de carro com um sócio. E quem era o sócio dele? Uma pessoa que comprava carro comigo. E aí ele falou, só que ele é aquela pessoa que compra e deixa nas lojas. Ele só investidor. Só investidor. Ele falou, eu tenho o meu cargo, sou diretor da Automec, vou falar para todo mundo que a loja é minha, ele tem a vida dele, a loja, quem vai tocar é você. Você aceita? Porque ele falou que ele só abre se você tocar. Ele conhecia todo mundo de todas as concessionárias e falou que só você toca. Né? Porque confiava porque eu vendia para ele e a gente não tinha nenhum problema, né? E eu falei, vamos ver, né? Eu sempre admirei o trabalho dele, sempre gostei muito. E aí a gente foi ver até prédios e tal, até que ele falou, não deu certo, não vou misturar as coisas, né? Então eu tenho outros negócios, mas o negócio de carro é misturado com o meu negócio, então não vou misturar, mas volta para o Automec. Aí, né, fui lá, fiz entrevista, fui tudo de novo. Entrevista, psicóloga, teste, até que o Rafael me chamou na sala dele e falou, vou falar, vou ser bem sincero, pedi para fazer os testes com você, né? Queria ver como que você está hoje, né? Se qualquer coisa eu tinha falado para ela, se desse errado, para falar que eu tinha saído. Se desse certo, era para você vir aqui na minha sala. Então, se ela te mandou, é que deu certo. Quando você começa? Aí eu voltei para o Automec em 2012, né, como supervisor de vendas de usados de novo. Depois a gente abriu as Kias, né, em Itu e Jundiaí. Aí eu fui para as Kias como gerente de usados. Depois de um certo tempo, a gerente de novos foi embora, foi para outro grupo. E eu assumi a operação de novos e usados, né, na loja de Jundiaí e Itu. E continuo fazendo o meu trabalho, um dia em uma, um dia outra, meio-dia em uma, meio-dia em outra. E aí a Automec foi se aventurar no mercado de Campinas. Eu falei, opa, vamos para Campinas. Eu me ofereci, falei, deixa eu ir para Campinas. Né? Sempre uma praça maior, vou aprender mais. E eu falava, tá bom, vai lá. E fui eu e o Robson Spaluto. Né, o Robson era novo no grupo, tinha acabado de sair da Bronrese e do Automec, e a gente foi lá, abrimos a Renault Concorde na época, a Automec Concorde, esqueci o nome dele. Mas a gente abriu lá, ficamos lá um bom tempo, até que
ofereceram uma outra loja em Indaiatuba pro Robson, na GM. O Robson lá mais perto, tô com um filho pequeno, tudo, eu vou aceitar. E para mim falaram, Leandro, volta para Kia, por favor. Aí eu voltei para as Kias, né, novamente. E na Kia eu fazia um trabalho, apesar de cuidar do zero e usado, como não era uma marca de volume, eu tinha um foco no usado. Para fazer o volume no usado. Para fazer o volume no usado, para suprir o que faltava no zero. Né? Então, normalmente, até a operação, o que ganhava em uma era para tampar o buraco do outro. Né? Então, e quando você conheceu a Autoavaliar? Foi nessa época? Não? Foi exatamente nessa época. Ah, é? Exatamente nessa época. Porque até então, eu trabalhava com a Autoavaliar na parte de avaliação. No repasse, né, no B2B, a gente fazia como fazia há vários anos, continuava aquele sistema, né? E aí, como eu trabalhava nessas duas lojas, o Diego, que tinha acabado de ser contratado por vocês, ele começou a me visitar bastante, né? Tanto, como diz ele, para aprender, né, quanto para me ensinar. Então, ele passava assim, dia sim, dia não, praticamente, em uma das duas lojas. Que legal. E aí, como que tá, tal, eu vi que você anunciou, eu vi aquele carro velhinho lá, vamos anunciar. E até um dia que eu falei para ele, viu, aquele carro velhinho ali era isso eu nunca vou esquecer. Era uma L200, mas era o que sobrou da L200. Eu tinha pego numa troca de uma Carnival usada. Mas o carro era extremamente ruim, usado. Custava o preço que tinha que custar, mas era ruim. Já tinha ligado para todo mundo, mandado foto. Ninguém queria. Falou, viu, mas como está o anúncio? Eu falei, que anúncio? Que anúncio? Ele falou, vamos anunciar, eu e você. A gente anunciou. Vendi ela no dia seguinte para o Sul. Olha só. Com lucro ainda. Olha que legal. Aí... Você não acha que é justamente isso, né? Acho que o grande mérito do Autoavaliar foi ampliar os horizontes, né? Porque assim, a gente, no dia a dia, a gente quer o nosso mundo. Se você ainda repassava do modo antigo, você tinha, meia dúzia, às vezes 10 lojistas no máximo, que você tinha um relacionamento mais próximo, né? E porque não dá mais para fazer, né? Não. E aí, quando você abre o leque, né, um mundo de oportunidades, o Brasil num país continental, diferenças de preços, diferenças de uso, diferença de aplicação para o carro, muda todo o jogo. Exatamente. Por quê? Por mais que eu tivesse uma lista grande de parceiros lojistas, não é nem 1% do que está cadastrado no Autoavaliar. E o mercado é soberano, não sou eu que dou o preço, não é você. Eu quero um carro, eu quero X no meu carro. Não, se estiver fora do mercado, você não vai vender. Não vai vender. Por melhor que ele seja, por mais exclusivo que ele seja, talvez uma exclusividade, sim. Mas não é. Quem dita é o mercado. Exato. Não é o Zé, não é o João, não é ninguém. É. Então, assim, e lá é o mercado. O mercado não se faz com uma ou duas pessoas, né? Se faz com o mercado, com milhares. E aí, falei, nossa, funciona. E aí eu falei, vou anunciar uma outra coisa que está encalhada. Anunciei. Começou a vir proposta, comecei a receber ligação. Falei, opa, né, já. Daqui a pouco eu falei, mas por que eu não faço isso com todos os carros? Eu tô lá, né, meus parceiros ficaram muito chateados. Mas eles podiam comprar também. Podiam comprar, só que eles não queriam pagar o que eu tinha de oferta lá. Claro. Então, nisso, eu passei a usar integralmente o Autoavaliar. E lá, eu tinha essa liberdade de pegar os carros premium do grupo para pôr na Kia, que é a loja mais bonita, claro, a loja e tal. E, assim, isso me trazia clientes por 0 km que eu precisava vender. Né? Por várias vezes, eu tive maior share do Brasil na Kia. Olha só. Só que maior share da Kia não adianta. Então, 5 carros já fazia o melhor share, né? E não pagava nenhum aluguel. Então, eu precisava fazer muito mais do que isso. Então, por exemplo, eu sempre tinha Civic e Corolla na loja e os vendedores sempre estavam instruídos. Qualquer reclamação do cliente, eu queria um mais novinho, entra dentro da loja e mostra o Cerato. Mas eu não quero. Vem aqui, senta no carro. Vou andar no carro, dá a chave. Vendi vários assim. Né? Armava a armadilha para uma coisa para vender a outra. Muito bom. Né? Então, eu sempre fiz isso e pegava
né? Isso eu já comecei até um pouco mais... Você sempre trabalhou, uma perguntinha, com um vendedor separado ou junto? Ou seja, vendedor só de novos e só de usado? Ou podia vender os dois? Lá, como era uma loja pequena, uma equipe pequena, podia vender os dois. Ah. Né? Então, e o que você acha que funciona mais? Eu acho que zero e usado separado funciona mais. Porque eles têm um pouco mais de foco. E por que o pessoal, vou dizer, eu sei mais ou menos a resposta, mas eu queria ver a tua opinião, coloca os melhores vendedores no zero e não coloca no usado? Porque é a porta de entrada. Qualquer titular vai dar sempre a prioridade para o zero. Mas isso que é que a montadora faz a cabeça dele de alguma forma. Porque se a gente parar para analisar, ele consegue, além de a gente falar aqui que é um departamento mais complexo, ser uma pessoa mais preparada ali, você entender do negócio e tal, ele pode ter maiores margens no usado. Ele tem. Porque ele define quanto ele vai comprar. Né? De certa forma, ele põe o preço na compra. Não é quando você compra na fábrica, você não tem essa opção. Então, por que você acha que não muda esse negócio nunca? Porque é uma batalha minha, entendeu? De você colocar, não necessariamente os melhores vendedores, bons vendedores, tanto quanto de zero, no departamento de usados. E o departamento de usados ser tão arrumado quanto de zero. Porque muitas vezes você tem lá o de zero, aquele luxo todo, que é o brand retail da marca, negócio bonito e tudo mais. Aí tem um galpão onde ficam os usados. Aí uma salinha, às vezes um aquáriozinho com ar-condicionado. Eu estou falando, você tem certeza que você está imaginando alguma que você já trabalhou, já viveu. Tá? E fica ali, fala assim, mas por que o tratamento é tão diferente? Porque o cliente do usado é cliente de segunda categoria? Né? Então, entendeu o que eu quero dizer? Isso, quebrou essa cadeira, põe lá no usado. Ou pronto, esse exemplo é bom. Essa cadeira está ficando velha, troca com a do usado. Troca do usado. Põe a nova aqui no zero, manda para o usado. Isso acontece ainda, mas eu vejo que está aos poucos mudando. Né? Tem muitas concessionárias que, como eu fazia na Kia, o foco maior é no usado porque ele consegue... Rede Mitsubishi muito tempo foi assim também. Então normalmente as marcas com volume um pouco mais baixo, né, com share mais baixo, ela vai dar um foco, uma prioridade no usado, porque de lá vem, né, a maior receita. Porém, o zero, ele é a porta de entrada, né? Ele é a primeira engrenagem a girar. Né? Então, por mais que você seja o dono, né, você acaba sendo funcionário da marca porque você tem meta para bater. Claro. Né? Então, o dono vai pôr os melhores lá porque eu preciso bater minha meta. Né? A de usado aqui eu cuido, bato na turma, mas a de zero eu preciso Mas o dinheiro entra e sai do mesmo bolso. Isso. Né? É duro isso. Ainda é uma coisa que a gente vê que está mudando. E quando foi a virada que você teve para a mesa? Já foi na Automec? Não. Foi na Automec. E aí eu comecei a usar bastante, né, só usar o B2B da Autoavaliar, né, comecei a ter resultados muito maiores, porque é o que você falou, eu expandi meu mercado. Né, então comecei a ver que era um leilão, que dois lojistas disputando o mesmo carro, né, comecei a trabalhar, viu, comprei já, põe mais para baixo, põe mais para cima, meu tempo de leilão. Né, o primeiro anúncio que eu fiz, eu pus o tempo de leilão de 7 dias. E o Diego falou, o que é isso? Eu acho que é legal destacar até o trabalho do nosso pessoal de campo, né? Porque eles vão lá para ajudar realmente. Eles sentam, né? Você é testemunha disso, você pode até falar sobre isso, porque nosso objetivo é fazer você ganhar dinheiro, você trabalhar melhor, você ter mais resultado, porque aí você vai ficar feliz com a gente e vai continuar com a gente, né? Então o pessoal se esforça no campo muito para fazer isso. E eles conseguem, né? Eu acho que em alguns lugares eles podem ter um pouquinho de dificuldade, que a pessoa ainda tem a mentalidade antiga, mas a hora que a pessoa vê, peraí, se eu posso vender meu carro para 50 mil pessoas, por que eu estou tentando em um? Né? Aí você começa a pensar, mas por que essa resistência? Aí você já abre o leque para vários pensamentos, né? E aí eu estava, a Kia, infelizmente, como foi a época do incremento do imposto, a Kia começou a cair o share dela no Brasil. Antes ela estava em torno de 3%, ela foi caindo, hoje não chega nem a 1%. E aí o Rafael, depois de uma Fenabrave, foi me visitar e ele falou com você. Ah, é?
Ele falou assim, o que você acha de a gente fazer uma mesa? Falei com o Caporal na Fenabrave. Eu lembro isso mesmo. Em 2019. Acho que era 18 ou 19? 18, eu acho. 18 ou 19, que logo veio a pandemia. Falou assim, a operação aqui não dá mais. Vamos fechar e você saindo daqui vai para lá. Você faz uma mesa para mim. Vamos centralizar tudo, avaliação, repasse, num lugar só. Vamos. E aí, eu sem entender nada da mesa, né, como funcionava, fui atrás do Diego, me ajuda. Não, eu vou te ajudar, vou te dar vários exemplos, eu vou marcar visita se você quiser e tal. E aí implantamos a mesa. Então explica o que é a mesa. Mesa de avaliação, né, na época, até hoje, né, uma mesa de avaliação e repasse. Todas as avaliações do grupo passam por ali, e o repasse só é feito por uma pessoa ou por uma equipe dali. Né, não mais pelo gerente da loja onde está o carro. Mas a pessoa que está lá na mesa determina quanto vai pagar no carro, baseado em quê? E o gerente de novos, como é que fica nessa situação? Então, aí tem várias nuances, vamos dizer assim. Por quê? Eu sei que tem mesas que são travadas, né? Que pagou 10, o gerente de novos precisa de 12, ele que lute, ou com o cliente ou com a mesa. E tem algumas que negociam mais e tem algumas que o gerente de novos impõe. Isso aí. Tem os 3 tipos. Tem os 3 tipos. Então, assim, né, até meio controverso, eu sou a favor da mesa liberal. Né? Porque, assim, a mesa sempre vê o carro como... Com autonomia, você quer dizer. Com autonomia. Total autonomia. Porque, só para esclarecer também quem está ouvindo a gente, né? Hoje o mercado de veículos usados é como se fosse uma bolsa de valores, né? E você tem que saber, a variedade é tão absurda de ofertas, e o momento que você está comprando aquele veículo, por quanto o mercado está pagando, quanto não está, você precisa de uma série de informações que não pode ficar na subjetividade mais. Sim. Então você tem que ter lá algumas telas para olhar os dados, e aí sim, em cima de dados objetivos, tomar a melhor decisão. E você tem ali quanto o grupo vendeu esse carro nos últimos tempos, quanto ele pagou, quantos carros tem em estoque daquela marca, ano e modelo. Quando você faz uma avaliação na ponta, tem 4 situações, não tem? Comprar o carro para aquela loja, comprar o carro para o grupo, repassar o carro, não dá negócio. Né? Então, a mesa tem que tomar uma dessas 4 decisões. Né? Só dá para tomar essas decisões sem amor, sem sentimento, baseado em dados. Porque assim, eu já tive loja de carro usado, então eu sabia, eu falava assim, não, para cada 10 desses eu vendo um daquele. Então não posso pagar isso nesse carro, etc. Mas ficava no meu subjetivo, que uma vez eu comprei aquele carro, ficou encalhado não sei quanto tempo, isso foi uma dor danada para mim, e essa dor hoje eu trago para os dias de hoje. Eu brinco, se você trocar, você tem um grupo, 10 concessionárias, 10 avaliadores, né? Se você trocar eles de lugar, muda o estoque. Totalmente. Mas baseado em quê? Qual é a razão? Não, daquele carro, C4 Palas, ele não compra nem a pau. Vai jogar lá nas canelas, vai matar o negócio, pronto. Não, mas é um carro. Estou dando exemplo do C4 Palas, mas pode ser qualquer um. Sim. Então, é exatamente o que eu falo. A mesa... Você concorda com o que eu falei? Concordo. O carro, para a mesa, ele é um commodity. Exato. Bolsa de valores. Ele é um commodity. A mesa tem que ser fria e calculista. Simples assim. O gerente, ele está na emoção. E aí ele pode fazer, né, alguma coisa que depois vai dar prejuízo para a loja, enfim. E a mesa, ela fala, o correto de pagar é X. Se você quiser pagar mais, porque o gerente ele precisa ter o jogo de cintura. Claro. Porque apesar da mesa ser gelada, ser fria, a gente está lidando com pessoas. E pessoas, todo mundo é diferente de todo mundo. Então, assim, o gerente, por isso que eu sou eu sou a favor da mesa não ser travada. Então, assim, o gerente lá, ele tem que ter a autonomia dele, porque ele está vendo o negócio. Eu vi o mercado, eu passei para ele está vendo o negócio. Viu, peraí, esse cliente aqui é o 8º carro que ele compra comigo na vida. Eu não vou pagar 1.000 a mais no carro dele, vou ter uma margem menor, mas, viu, eu vou fidelizar meu cliente mais uma vez. Claro. Entendeu? Então, assim,
Por isso que eu sou a favor dele ter... Mas você não opera a mesa, tem pessoas operando lá. Sempre tem pessoas, eu tenho meus meninos que operam a mesa. Então, e os meninos, eu brinco, porque concessionário do Paraná, na Fenabrave desse ano, chegou para mim e falou: Caporal, preciso de um cara craque para mesa, etc, etc. Eu falei: olha, se ele tiver uma boa formação, souber fazer conta, souber que é um investimento, souber calcular retorno sobre investimento, etc., ele não precisa ser do ramo. Não precisa ser do ramo. A gente vai treinar ele no ramo, mas ele não precisa entender de carro usado. Ele precisa entender de números, né? Precisa saber fazer conta, precisa fazer uma análise, muitas vezes estatística, etc., porque ele vai dar um preço. Alguém lá na ponta está entendendo do carro, né? Vai vir a informação para ele, a pessoa da ponta tem que dar uma informação fidedigna, né? O carro está com problema assim ou não está, tem um detalhe ali, outro aqui, e ele vai simplesmente só dar o preço. Então você pode pegar alguém da tua região, da tua cidade, mas que tenha uma boa formação, que entenda de fazer conta de investimento, porque o que você faz é pegar dinheiro, colocar em carro e depois voltar dinheiro, né? Nesse meiozinho aqui o cara só tem que fazer conta. É isso mesmo ou você acha que eu estou sonhando? Exatamente isso. Nessa última mesa que eu montei, eu montei a mesa do zero, não tinha ninguém e tal, e eu pedi até para o titular, falei, preciso achar pessoal, né? Vou ver vendedor com mais experiência, que já não aguenta mais atender cliente e tal. Ele falou: negativo. A gente não. Eu fui contra. Ele falou: faz o que eu estou falando. Se não der certo, você faz o que você está falando, mas tenta a minha ideia. Ele estava certo. Nenhum dos meninos que operam na mesa hoje é do ramo. É do ramo. Nenhum. Né? Eles são realmente operadores, né? É o que ele faz. Fazer a conta mediante a números, né? Ele tem lá os informativos dele e ele dá o preço vendo informativos de mercado, né? Histórico, a gente usa bastante histórico de venda, né? Então ele realmente faz isso. Ele não tem o conhecimento, não corre o perigo de ele falar: nossa, C4 palas é muito problemático, vou pagar muito baixo. Porque ele nem sabe se é problemático. Ele não sabe. Exato. Né? Ele não sabe. Para não falar, tem um ali que não era do ramo, mas ele gosta muito de carro. Aí ele entende um pouquinho. Ele entende um pouquinho. Né? Ele gosta muito de carro. Ele tem tatuagem de um Fusca aqui no braço e tal. Ele adora carro, mas ele nunca teve ele não era do comércio de carro. Né? Então, assim, e a mesa é sensacional. E é claro que você precisa de alguém acima, como você ou outra pessoa, que tenha uma noção do todo, né? Ele tenha uma visão do cenário geral e tal. Mas na hora de precificar, não é você que vai precificar. É a pessoa ali, baseado em fatos e dados, ela vai pegar a informação e falar assim: é tanto. Né? E esse carro é bom para vender na loja tal, né? Se for o caso. Né? Porque muitas vezes eu trabalhei num grupo que tinha concessionária Audi e Volkswagen. Muitas vezes ele tirava da Volkswagen e botava na Audi para vender mais caro. Ou aquele carro tinha um perfil da loja tal, da Audi. Né? Então, ele já sabe mais ou menos isso, porque baseado em dados, não é que ele acha. Ele vai olhar lá e falar assim: não, esse carro na Audi vende melhor. Eu compro esse carro para botar ali, por exemplo. Sim. Né? Isso é que hoje, com a internet, os espaços ficaram curtos. Então, assim, você não precisa mais pôr onde passa. É lógico que, né, se você colocar o produto certo no lugar certo, a chance é muito melhor. Mas hoje com a internet, a pessoa vai onde está, né? Hoje, eu quero um carro tal, eu quero um carro premium, vou lá na Avenida Europa. Não, você vai na internet aqui, por coincidência pode estar na Avenida Europa, mas não, eu estou aqui, vou lá. Né? Então, isso é feito ainda, né? É lógico que, às vezes até por espaço, né? A loja X está cheia, manda para a loja Y. Né? Lá não tá, né? Lá a captação de zero é um pouquinho menor, então aqui mando para lá. Mas a avaliação ela tem que ser sempre fria, ela tem que ser primeiro sem emoção, primeiro preço, depois que vai fazer e depois isso é medido, né? Lógico, né? Qual foi o aumento dessa loja? E eu sempre cruzo os dados com o lucro, com a margem de venda. Então, a margem de venda dessa loja foi menor, daí eu vou lá, mas lógico que ele aumentou mais a avaliação, né? E isso eu uso para medir o próprio desempenho da mesa.
Porque se eu tiver uma loja que aumenta X e mesmo assim ela tem uma margem boa, eu falo, a mesa pagou baixo. Até hoje não aconteceu. É importante você falar isso, porque assim, sempre ter a melhor margem pode não ser o melhor negócio. Porque você está espantando o cliente na ponta. Sim. Né? Pagando muito lá embaixo, como no jargão nosso diz nas canelas, né? Você espanta cliente. Então, quem faz o preço é o mercado, o cliente hoje tem mais informação que antigamente, e ele sabe mais ou menos onde ele pode chegar. Se você chuta muito, ele vai numa loja do lado e o cara pagou 1.000 a mais e vai acabar fazendo negócio ali que você podia ter feito. Isso acontece muito, né? Muito. Acontece muito. Né? Então, você tem que pagar o correto. Nem mais e nem menos. Você tem que pagar o correto. Ah, mas ele teve X. Ou pagaram errado, que acontece. Né? Pagou, viu, vão ter problema. Né? Esse negócio eu não vou fazer. Não dá pra fazer. Deixa o negócio ruim pro meu concorrente. Então, é aquela parte que eu falei da quarta opção, não deu negócio. Então, isso acontece ainda, né? Mas quando você paga o correto, não tem como no final do mês dar errado. Você tem que pagar o correto, né? E sempre, uma coisa que eu falo lá, quando a margem do carro, ela não pode variar, ela tem que variar pelo custo do carro. Porque é normal, quando você paga mais, você pedir mais no carro. Claro. Então, assim, é normal você olhar um estoque de uma concessionária, você vê dois carros muito parecidos, com um preço muito distante um do outro. Você pode ter certeza que o mais barato entrou mais barato. Então, mas aí eu vou dizer para você, eu tenho uma ideia. Porque assim, eu sou do tempo que você pagava num carro, dividia por 0,85 e tinha um preço de venda. Tá? Então, assim, você botava, eu quero 15% de margem em todos os carros. E tratava todos os carros como igual. Isso acontece em muitos sistemas de gestão, inclusive. Tá lá, né? 15% de margem de todo o carro. Aí você vai trabalhar em cima daquela margem. Tem carro que eu consigo pedir 25. E tem carro que eu tenho que vender abaixo de 10. Sim. O mais rápido possível. Ele não vai melhorar ali. Então, essa sensibilidade, porque a gente está falando da mesa que ela capta. Beleza, botou para dentro. Na hora de precificar a venda, como é que você faz? Então, são várias faixas que eu posso dizer, né? Então, que varia justamente de giro, tempo de giro, porque normalmente um carro que gira mais rápido eu posso ganhar menos nele, né? Ou ganhar mais, que gira mais rápido. Não, ele gira mais rápido, então eu posso pagar mais ter uma margem menor nele, porque ele vai virar mais rápido. Tá. Né? O que tem normalmente o giro um pouco maior, você trabalha com uma margem um pouco maior. Né? Então, assim, e tudo é calculado pelo carro, pelo modelo, pela quilometragem. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Corolla XEI 2021, menos de 20 mil quilômetros. Isso, a gente precisa comprar de qualquer jeito. Isso, a gente compra de qualquer jeito. Mesmo pagando um pouco mais caro, dá para vender um pouco mais caro. Sim. Porque eu canso de ver o pessoal anunciar, o pessoal gosta de Instagram, essas coisas, vendido em menos de 2 horas. Eu falei, não dá para esperar 2 dias? Né? Não dá para segurar 2 dias e ganhar... Foi mal vendido em menos de 2 horas? Então, ganhar 2 mil a mais? Né? Porque eu vejo esse negócio, porque eu quero ver vender, sei lá, o Peugeot 208, né, em 15 minutos com uma margem lá em cima. É mais difícil. Muito mais. Então, trabalhar melhor o preço de venda, e aí a gente tem... Não sei, usa o Carinvest? Eu tenho lá. Então, o Carinvest, ele tem no Visual Price, ele dá o posicionamento do teu anúncio de acordo com a margem que você quer ter. Sim. Para você olhar, porque como você falou muito bem, quem manda é o mercado. Então, como é que esses carros estão anunciados hoje? Então, no tempo real, ele já mostra para você. Eu quero 15% de margem, tá? Ele fica posicionado aqui em 69º lugar, aqui, ó, com 15% de margem. Esse carro você tem que botar 10. Se botar 10, ele vai aparecer na frente, você vai vender mais rápido. O que você falou muito bem, assim, se eu tenho um carro ruim que eu paguei mal e precifico ele mal, eu vou pegar uma porcaria na troca. É mais fácil sair com ele mais barato. E tem outra coisa que me incomoda bastante, porque o pessoal anuncia para dar desconto, não é para vender. Porque todo mundo coloca um sobrepreço. Né? Tem um precinho a mais.
Ué, não tem um preço certo? Você falou aí, tem um preço certo. Por que eu não anuncio pelo preço certo? Porque, inclusive, meu carro vai ficar melhor posicionado. Você falou, a internet, o mercado mudou, você tem internet hoje, né? Tem os portais todos, e aí existe uma disputa, não é nem de carro, é de anúncio. O cara que anuncia melhor. Anuncia melhor, tem um monte de coisa que ele pode fazer no anúncio, como imagem, as fotos, vídeo, descrição, mas uma coisa que importa bastante são os números, né? Ano, modelo, quilometragem e preço. Os números que tem ali, né? Aí, isso daí vai determinar como ele vai se posicionar e tudo mais. O que você acha de tudo que eu falei aqui? Isso de sempre dar um desconto, eu acho que isso não é do mercado de carros, isso é do brasileiro. Né? Então eu já posso te afirmar, é no mundo inteiro. Então, poucos lugares que os caras conseguiram romper, e não é por questão do local, é assim, um cara que impôs e fala assim, aqui é preço único. O preço que eu estou anunciando é o preço que o mercado faz. Então é o preço. Compra, se não quer, procura outro que te agrade. Que te agrade. Mas no Brasil, a gente teve agora o início de várias marcas chinesas que vieram com preços arrasadores e não tiveram, não tracionaram no primeiro momento. Porque você chegava na loja, não tinha desconto, não tinha nada. Enquanto na outra marca tinha bônus trade-in, tinha desconto, tinha taxa, e aí o que eu via? Mas a gente tem preço, realmente. O preço deles já era sensacional. E aí eu vi que agora elas aumentaram um pouco o preço e estão dando desconto. Estão dando bônus trade-in. Estacionário. Então é o mercado, é o brasileiro que ele fica satisfeito em não fazer um bom negócio, em ter um desconto. Para ele, o bom negócio é falar, o carro era 10, eu paguei 9. Mas aí, não é quanto eu saio desse para pular para esse? Essa é a diferença que importa? Não seria isso? Então, mas aí que tá. A diferença que eu te pedi é 10. Você fica satisfeito se eu fizer 9. Se o 10 tá bom para você, se o 10, pô, não, mas faz 9. É o chorinho. É o chorinho. É o chorinho. Não tem jeito. Isso, né, é lógico que você tem que precificar, vender o carro por aquilo, mas assim, a gente sempre leva em consideração, viu? Ele está pedindo 69.900 nesse carro aí, que é ruim de vender, mas chegar alguém e pagar 65, ele entrega. Então, isso mata o e-commerce de veículo, concorda? Ninguém vai comprar carro pela internet, eu digo pela internet, é sem falar com ninguém. Cliquei e comprei. Ninguém vai fazer isso sabendo que tem um choro quando chega no funcionário na loja. Então, eu vou lá para negociar. Mas eu queria que você fizesse um teste, eu vou dar uma sugestão para você. Você escolhe aí 2 carrinhos e anuncia pelo preço certo e não dá desconto. Compara com o resto do estoque quanto tempo gira. E começa a dar uma olhada nisso daí. Faz esse exercício, porque eu sei que você vai gostar. Eu não vou falar que eu faço isso sempre, tá? Mas eu posso te provar que aquele carro, ele vai ter muita oferta, né? Porque eu vejo que a pessoa que manda, às vezes, 10 mil a menos, ela que compra o carro. Mas ela começou mandando 10 mil a menos. E é isso que eu falo. Até semana passada teve um episódio com um lojista, ele estava em leilão com um carro, e daqui a pouco ele me ligou, Leandro, o carro sumiu. Eu falei, eu fiz um compra já. Um outro me ligou, me ofereceu a gente negociou um valor. Mas você está falando do repasse. Eu já estou falando do varejo. Pensa no varejo, hoje. Eu tenho lá, pegar os portais, Webmotos, OLX, não importa. A pessoa normalmente aperta o botão do menor preço para o maior. Sim. Certo? Aí ele vai comparar a quilometragem, os anúncios, etc. É assim que todo mundo faz. Né? Na hora que ele começa a comparar que você tem um carro bom, com quilometragem boa, etc, com um preço abaixo do resto, ele pode ter uma dúvida, tem coisa aí, ele pode achar. Né? Ou ele fala assim, não, quero pagar para ver, quero ver esse carro. Entendeu? Então eu acho assim, que o posicionamento do anúncio hoje ele é matador. Principalmente, inclusive, quando você determina as faixas, né? Acima de 100, abaixo de 80, abaixo... Porque existem os filtros todos. Né? E às vezes você não aparece na busca da pessoa por causa de R$100. Porque estava lá, 30 mil e ela está procurando 29.900, até 30, não apareceu de 30. Sei lá, estou jogando aqui para a gente pensar e refletir. Porque assim, eu acredito piamente
que, como você falou, que o preço regula o mercado, e se a gente tivesse um preço justo, aí sim, um preço certo, não sobrepreço, a gente giraria mais rápido e daria para fazer e-commerce no futuro. Seria bom, né? É que tem que mudar todo o mercado. Ninguém quer ser o primeiro. Então. Ninguém quer ser o primeiro. Talvez aos poucos, né? Exato. Tem 320 carros anunciados. Vou fazer em 20. Isso. Não vou aceitar a oferta, quer aquele preço. Testa. Né? Então, assim, mas ontem mesmo eu tive um amigo de outro grupo aí que ele falou: Leandro, eu tô com muito problema nesse carro, não vende. É um carro bom de venda, só que o carro dele tá em mau estado, muito ruim. E eu fui ver, eu falei: mas você tá pedindo muito barato. Muito barato. Ele falou: mas eu quero sair, mas viu, o pessoal chega aqui e manda menos ainda. Eu falei: sobe o preço do carro. Revaloriza. Valoriza ele, né? Aí, isso, ele me ligou ontem para contar. Ele subiu em R$5.000 o carro e vendeu pelo preço que ele estava pedindo. Olha só. Por 5 mil a menos, porque aí ele teve uma oferta. Né? E tem, o caso que eu ia contar. Eu fiz um compra já de alumínio, o cara me ligou: Leandro, pelo amor de Deus, cadê o carro? Eu falei: viu, vendi. Não, era presente para minha namorada. Eu falei: mas por quanto você vendeu? Vendi, eu acho que por uns 4, 5 mil a mais. Eu falei: mas por que você? Eu pago. Eu falei: mas por que já você foi, pagou antes? Não, mas já prometi para minha namorada, mostrei foto. Eu falei: amigo, agora não dá. Né? Então isso realmente acontece. Muito legal. Infelizmente acontece, e eu acho que é o mercado que a gente vive. O brasileiro gosta de levar vantagem. Né? Ele, se eu for lá, a etiqueta tá 10 pode ser, mas será que ele não faz 9? Ele fica mais satisfeito ainda. Né? Então isso aí é uma coisa que poderia mudar. Né? Eu assisto bastante série, essas coisas na TV, e vejo, e o YouTube, como eu pego o trânsito todo dia, então podcast, todos, mas podcast, as coisas, e vou lá vendo no carro. E nos Estados Unidos, quando você vai comprar uma casa, no final eu vejo que a maioria das vezes o vendedor está pedindo X, ele vende a casa por X mais 10. Não, olha, né? Não, mas tem negociação. Tem. E o imposto é a parte. Porque é o que a gente vai viver o ano que vem, a partir do ano que vem. Né? Não vai ser de cara, mas é assim: o carro você vai vender por 100 e o cliente vai pagar 110. Tá? Isso a gente vai começar a viver isso. Que todo mundo é assim. Isso eu morei nos Estados Unidos e negociei muito carro lá, e eu sofri muito com isso, porque a minha cultura era totalmente diferente. E eu achava um absurdo o cara acrescentar mais 8% no valor do carro. Eu falava assim: mas como assim? Eu já não negociei com você, não acertei. Mas é cultural. É cultural. E a gente vai ter essa virada, que vai ser difícil para todos nós, né? Porque para o próprio consumidor, ele está acostumado com um imposto embutido. Né? Quando o imposto for destacado, você fala assim: o meu preço é 100. Você vai pagar 110 porque tem 10% de imposto. E aí vai ser uma loucura. Nós vamos aprender a lidar com isso. Pessoal, muito obrigado, Leandro, por estar aqui. Vou te dar um presente, vou te dar um vinho italiano aqui para você ter vindo. Tá? Na próxima vez você me traz coxinha da Real. Muito obrigado, viu? Valeu.